Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu quero falar sobre 5 hábitos que podem estar prejudicando o seu emagrecimento e dar algumas dicas para que você possa melhorar esses hábitos no dia a dia e assim, atingir os seus objetivos de uma forma muito mais leve e muito mais eficiente. O primeiro hábito é se pesar diariamente. Então, quem quer emagrecer acaba ficando meio fissurado pelo número que vê na balança e com isso fica se pesando todos os dias para ver se teve progresso ou não. Aqui no canal eu já falei sobre as diferenças entre perder peso e emagrecer e falei que você não deve ficar focando apenas no número que você vê na balança, porque o nosso peso ele é variável. Então, aquele número não reflete necessariamente a quantidade de gordura que você está perdendo, né? Muito pelo contrário, a gente consegue ter, por exemplo, perda de água. Então, você acaba, achando que perdeu gordura, mas na verdade foi perda de líquido e você não sabe a sua composição. Então, se pesar diariamente acaba gerando uma ansiedade sobre o processo de emagrecimento. E aí você, quando não vê aquele peso abaixando, melhorando, de acordo com o que você está querendo, o seu objetivo, acaba ficando mais estressado e isso vai descompensar uma série de hormônios que favorecem, por exemplo, o aumento de peso. Então você acaba se prejudicando fazendo essa contagem milimétrica do peso que você está perdendo ou ganhando diariamente. Então, não se pese diariamente. Observe outras mudanças no seu dia a dia para ver que você está tendo melhoras. Por exemplo, você tem dormido melhor, tem conseguido fazer mais atividade física no seu dia a dia, tem se sentido menos cansado e mais disposto, a sua saúde intestinal melhorou. Então tem muitos outros pontos que a gente tem que observar para pensar se a gente está tendo progresso ou não, em vez de ficar focando apenas no número da balança. O segundo hábito que pode estar te prejudicando é ficar contando todas as calorias do que come durante o dia. Eu sei que quando a gente quer emagrecer, a gente tem que ter o controle, do que a gente está consumindo, se a gente tem um consumo excessivo e um ganho, menor. Então, a gente sempre tem que mensurar esses dois pontos na hora de fazer uma estratégia de emagrecimento, por exemplo. Só que ficar contando todas as calorias de tudo que a gente come ao longo do dia não é um hábito saudável, certo? Porque você fica fissurado, em quanto que você pode comer e você acaba gerando uma relação ruim com os alimentos, resumindo eles apenas a calorias. Os alimentos, eles são muito mais do que essa parte nutricional. Os alimentos vêm para nutrir o nosso, eu brinco, o nosso coração, porque a comida traz sensação, de várias emoções. Então, a gente não tem que focar apenas na caloria, no que tem naquele alimento. A gente pode buscar, por exemplo, estratégias que fazem com que a gente acabe consumindo menos alimentos, mas de uma forma saudável, como, por exemplo, incluindo mais fibras, mais proteínas, que vai dar mais saciedade, então você não precisa comer tanto, E como consequência vai diminuir a caloria ali de uma refeição que você poderia ficar comendo bastante, então incluindo esses alimentos, você consegue se sentir mais saciado comendo menos. Então não foque apenas na quantidade de calorias que a gente tem ali nos alimentos. O terceiro hábito que pode estar te prejudicando é ficar pensando se pode ou não consumir um determinado alimento. A não ser que você tenha alergias alimentares, alergias específicas e não pode consumir certos componentes, certos alimentos, aí tudo bem, Você tem que ter esse cuidado porque é questão de saúde. Agora, ficar em um contexto de um indivíduo comum, vamos dizer assim, que pode comer qualquer coisa, ficar pensando, eu posso comer tal coisa, ou não posso comer tal coisa, eu posso comer trigo, não posso comer trigo, posso comer arroz, não posso comer arroz. Isso cria também uma grande ansiedade naquilo que você vai consumir ao longo do dia, porque você fica o dia inteiro pensando em comida, Você vai tomar café e você fica pensando, será que eu posso comer isso ou não posso? Aí no lanche, será que eu posso ou não posso? Pensa isso todos os dias, durante a vida toda. É impossível, você gera uma relação ruim com os alimentos, você vira refém de comida. Então entenda que não existem alimentos permitidos ou proibidos.
Existem alimentos que são mais interessantes da gente incluir no dia a dia, mas não quer dizer que os outros alimentos que não seriam tão interessantes não possam ser consumidos. Igual tem muita gente que demoniza comer um doce, comer um pão. Então eles podem sim fazer parte de uma rotina, né? A gente sempre tem que analisar o contexto, não tem isso de eu tenho que retirar isso para eu ser uma pessoa saudável, para eu emagrecer, eu atingir o meu objetivo. A gente sempre tem que trabalhar com o equilíbrio, ok? Então não seja refém de comida e entenda que não existe isso de que tal alimento é proibido, tal alimento é permitido. O quarto hábito que pode estar te prejudicando é justamente deixar de comer aqueles alimentos que te dão prazer. Então tem muitos alimentos que eles são afetivos, que nos lembram a infância, uma pessoa específica, um momento que a gente, sentiu prazer e estava ali completo, pleno. Então os alimentos têm essa capacidade de nos trazer sensações boas. E muita gente acaba deixando de comer coisas justamente porque tem essa ideia do tópico anterior, do pode ou não pode, e acaba se privando de coisas que fazem bem. Então, por exemplo, eu gosto muito de pão de queijo. Não é um alimento que eu tenho todos os dias no meu dia a dia, mas quando eu sinto vontade de comer, eu como. E aí eu como com atenção, prestando atenção naquele alimento, justamente porque eu não vou sentar e comer um pacote de 1 quilo de pão de queijo, por exemplo, porque quando a gente senta, come com atenção, vai desfrutando daquele alimento, a gente não tem essa descarga emocional de comer tudo, de ter que se sentir empanturrado, passando mal. Então, quando a gente trabalha a nossa relação com os alimentos, a gente consegue comer esses alimentos que nos dão prazer, que tem essa memória afetiva na nossa rotina de uma forma muito mais leve e muito mais saudável. Como eu falei, os alimentos não vêm apenas para nutrir o nosso corpo, mas vêm também para nutrir o nosso coração, as nossas emoções, nos trazer também conforto. Então, não deixe de comer aquilo que te dê prazer. Tenha em mente sempre o equilíbrio, que tudo pode fazer parte da nossa rotina, independente de qual que seja a estratégia, qual que seja o seu objetivo. E o quinto hábito, que é o mais comum de acontecer quando tem uma pessoa buscando emagrecimento, é seguir as dietas da moda. Então, a primeira coisa, entenda que a dieta da moda, ou dieta da vizinha, do fulano, do ciclano, não serve para você, tá? Então, tenha em mente isso. Cada pessoa é um indivíduo, tem uma particularidade, tem uma realidade, tem preferências. E isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente monta uma estratégia, seja para ganhar peso, para perder peso ou qualquer que seja essa estratégia. Então não serve para você. Então não se sacrifique, Não fique fazendo essas dietas malucas que vão te dar um resultado em um curto período de tempo, mas é um resultado que não é real, certo? Você não necessariamente está perdendo, por exemplo, gordura, você pode emagrecer, diminuir aquele peso da balança, mas está perdendo músculo, está perdendo água e aí não é nem um pouco interessante. Essas dietas acabam propagando, uma relação ruim com os alimentos, aumenta a ansiedade, aumentam também a predisposição aos transtornos alimentares. Então, não siga dietas da moda. Se você tem um objetivo, busque um profissional capacitado que vai te orientar e fazer junto com você a melhor estratégia para aquela meta, para aquele objetivo que você tem em mente. E aí, fazer algo real, algo que se adapte à sua realidade para que você leve para o resto da vida. E assim você vai ter resultados permanentes. Por isso que as dietas restritivas da moda, principalmente, não funcionam, porque a gente não consegue levar aquilo para o resto da vida. Então não é uma mudança real. Bom, então esses são 5 hábitos que podem estar prejudicando o seu emagrecimento ou também qualquer que seja sua meta e seu objetivo. São hábitos que acabam fazendo parte da vida de muitas pessoas, não só aquelas que querem emagrecer, mas principalmente para quem busca o emagrecimento. Então tenha em mente que você não deve fazer essas coisas que prejudicam o seu processo. Tenha calma, tenha paciência, respeite o seu corpo, os seus limites, a sua realidade. Tenha em mente que através de pequenas mudanças que a gente vai ter realmente resultados reais, significativos e permanentes, Não queira mudanças
rápidas para aquele momento. Busque mudanças que você vai levar para o resto da vida de uma forma leve, sem ser, né, um grande sacrifício. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo!